Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos então a mais um estudo, a mais uma dúvida. A oração de madrugada tem mais poder? Provérbios 8, verso 17 está escrito: Os que me buscam de madrugada me acharão. Mas qual é o sentido, será? Tem um jargão ou um ditado evangélico que diz que de madrugada a fila é mais curta, né? É claro que não é a realidade, né? Mas então, a oração de madrugada tem mais eficácia? Ela tem mais poder? Deus responde mais rápido se a pessoa orar de madrugada? Qual a finalidade, qual é o fundamento de orar de madrugada? Tem algum sacrifício envolvido? Será se Deus leva em conta o sacrifício envolvido de levantar de madrugada, ou então ficar aguardando a madrugada chegar, meia-noite chegar, para orar? Qual é o fundamento disto? Na Bíblia tem algumas citações de orações feitas pela madrugada, mas não diz que tem mais eficácia ou será respondida mais rápido quando orado de madrugada. Existem alguns critérios para a pessoa ter a oração respondida, mas a oração pela madrugada, até mesmo a oração no monte, não estão incluídos nos critérios para ter a oração respondida. Como se fosse um tipo de sacrifício que movesse o coração de Deus. Quem ora de madrugada move as mãos de Deus e tem oração respondida mais rápido, ou tem mais eficácia. A Bíblia não diz. Isso não está nos requisitos ou nos critérios para ter a oração respondida. A resposta sempre, biblicamente, sempre foi pela fé e obediência à palavra. E nunca por algum sacrifício que a pessoa fez. A Bíblia nunca citou alguém que fez algum sacrifício e ter a resposta respondida mais rápido ou uma oração mais eficaz. É como está escrito: Deus sente mais prazer na obediência do que no sacrifício. Se isso vogasse alguma coisa, se tivesse algum benefício, nesse caso seria por méritos, né? Ou merecimento. Méritos ou merecimento. Na verdade, nunca ninguém alcançou nada de Deus por merecimento, por méritos, ou pelos seus próprios esforços. A Bíblia nos prova isto. Sempre foi mediante a graça, pelo favor alcançado de Deus, onde a sua misericórdia alcança a pessoa. A pessoa é alcançada pela graça, pelo favor de Deus. Fé, obediência, aí sim, a misericórdia de Deus o alcança, né, debaixo da sua graça. E não por mérito, por honra, ou por ter feito algo para se gloriar, ou ter méritos diante de Deus. O homem não é merecedor. Não fizemos nada para que merecêssemos. Mais um exemplo de oração de madrugada. Foi em Atos 16, verso 25 em diante, onde mostra lá Paulo e Silas que oravam, chegando próximo à meia-noite. Eles oraram e os alicerces da prisão tremeram. Houve um terremoto e a prisão tremeu devido ao terremoto. Mas o terremoto não foi devido à oração. Foi para que Deus se manifestasse e salvasse o carcereiro. Veja que diz lá que os outros presos também ouviram Paulo e Silas cantando. Então quem sabe se mais alguém além do carcereiro se converteu pelo sinal que Deus fez naquele local? Deus pode honrar a fé da pessoa que ora de madrugada. Da mesma forma de quem ora no monte, por exemplo. Deus pode honrar a fé da pessoa. Embora orar no monte não seja necessário. Em nossos dias, nunca foi, na verdade.
algo que fosse necessário para ter a oração respondida. Até mesmo pelos perigos que envolve orar de madrugada aqui no Brasil, orar no monte, né, que risco de assalto, até coisa pior, como estupro. Já fiz vídeo falando sobre isso aí, sobre oração no monte, né? Não é que seja algo necessário, até porque quem vai orar no monte gosta de contar. Certa vez eu fui numa igreja e o pastor falou: essa madrugada eu fui no monte, o irmão fulano foi, a irmã fulana foi, dá pra ter. Eles contam mesmo, quem faz isso geralmente conta. Então não é algo necessário. Podemos comparar também a oração de madrugada com o jejum como sacrifício da carne, né? O jejum é um sacrifício, é um período de sacrifício da carne, onde a pessoa sacrifica a sua carne para se dedicar somente à oração e às coisas espirituais. Mas são coisas que primeiro deve haver obediência, primeiro comunhão com Deus, acima de tudo. Senão é um sacrifício de tolo, é algo sem nenhum valor e sem significado nenhum. Veja que todos os rituais feitos no Velho Testamento só tinham valor e significado para quem tivesse comunhão com Deus, como os sacrifícios de animais e as festas do Antigo Testamento, pois eram coisas que apontavam para Cristo, eram simbologias que apontavam para Cristo. Por isso só tinha valor para quem era salvo. Primeiro tinha que haver uma transformação interior no coração da pessoa, para ter valor, para ter significado. Da mesma forma hoje, no Novo Testamento, temos duas ordenanças deixadas por Cristo para a igreja, o batismo e a ceia, mas só tem valor e significado para quem é salvo. Uma pessoa perdida que se batiza e que toma ceia é um banho d'água e um pão com suco, não tem valor nenhum. Agora, na questão de ter a oração respondida ou a eficácia dela, não existe regra na Bíblia ou algo mais a ser feito para que a resposta venha mais rápido. A Bíblia não cita nada, né? Até por alguns fatores. Posso dizer assim: as coisas de Deus se cumprem a seu tempo. A oração não vai adiantar o tempo. Fazer, às vezes, em alguns casos, não fará que se cumpra mais rápido, dependendo do quê. Né? Então, as coisas de Deus se cumprem no tempo dele. E a forma de Deus operar pode não ser igual para todas as pessoas. Se Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, ele vai operar da sua forma, do modo dele. De acordo não apenas com a fé da pessoa, mas com o propósito de, às vezes, moldar a pessoa passar por um período de preparação, não apenas para ser abençoada, mas para uma obra ou algo que Deus tenha na vida dela. Então, por isso a forma de Deus operar na vida de uma pessoa pode não ser semelhante à forma de outra pessoa. Tudo é relativo, cada caso é um caso. É isso aí então. Um vídeo curto, mas creio que deu para compreender. É mais ou menos por aí mesmo, né? Então é isso aí. Se você gostou, como sempre, clique em gostei, nunca se esqueça. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo.